Tá. Então eu falei duas observações para vocês, né? A primeira observação foi com relação à competência da Justiça Federal. A segunda observação foi com relação à destruição das drogas, tá? E a terceira observação, que eu poderia ter colocado inclusive como a mais importante, coloco para vocês agora como a mais importante, é a questão do laudo de constatação de drogas, ou laudo preliminar, e o laudo definitivo de drogas. Então anote aí, laudo de constatação de drogas, laudo ou laudo preliminar, e o laudo definitivo de drogas, que é o laudo final. Quando alguém é preso por porte de drogas ou por tráfico de drogas, qual que é a primeira providência que o delegado de polícia, que a polícia deve adotar para ter certeza da prova da materialidade do fato? Vou fazer de novo a pergunta. Quando uma pessoa é presa com porte de drogas, vamos lá, a pessoa foi presa com porte de droga, eu vou simbolizar aqui que é o meu álcool gel, tá? Meu álcool gel, vamos supor que o meu álcool gel tivesse uma droga aqui, um princípio ativo aqui em que a pessoa beba, cheire isso daqui e fique loucão, tá? Você sabe muito bem que para ser considerada droga, esse negócio precisa estar numa portaria da Anvisa, que é ligada ao Ministério da Saúde, que tem lá o rol do princípio ativo dos crimes de droga. Isso daí é aprendido em direito penal e muitos de vocês foram meus alunos e eu ensinei isso para vocês, tudo bem? Certo, tranquilo, isso é fácil. Agora veja só, qual que é a primeira providência que o delegado deve adotar para ter certeza da prova da materialidade do fato? Qual que é? É saber se esse negócio que eu tô chamando de droga é o quê? É droga de verdade, porque pode não ser, você concorda comigo? Lança perfume, algumas drogas que não, você olha, isso precisa de uma constatação de drogas, não é olhar, né? E aí fala que é droga, né? Não é como lá nos Estados Unidos, que a gente vê aí em alguns filmes, né? Não sei nem se é verdade, que o policial, ele pega o saco lá de cocaína, aí ele tem uma unha, ele deixa uma unha dele, a unha do dedinho dele mais comprida, que é justamente para furar o saco da cocaína, aí ele lambe assim e fala, essa daqui é cocaína, pode prender. Vocês já viram isso? Vocês se lembram disso, né? Vocês lembram desses filmes, né? Duro de Matar, esses filmes aí, é bem comum isso acontecer. Senhores, aqui não dá desse jeito, né? Então, o que você faz? Você faz o chamado laudo de constatação. O delegado pega aquela droga e ele deve fazer o laudo de constatação de drogas. Para que serve o laudo de constatação de drogas? O laudo de constatação serve para duas coisas. Primeiro, saber se eu devo prender em flagrante a pessoa ou não. A prisão em flagrante só é possível com um laudo de constatação. Porque senão eu vou estar prendendo uma pessoa, às vezes porque ela está carregando farinha. Imagine que o cara acha que é traficante, mas ele foi enganado por um outro traficante que é lá do Paraguai. E aí ele recebe um pacote que ele acha que é cocaína, só que é farinha. E aí ele vai estar sendo preso por farinha. Veja, precisa desse laudo de constatação. Isso é o que a gente encontra lá no artigo 50, parágrafo 1º. Então eu vou colocar aqui para você do Teams, 50, parágrafo 1º, você que está no meu Instagram, 50, parágrafo 1º, vá lá no dispositivo, 50, parágrafo 1º. Ocorrendo a prisão em flagrante, o que tem que ser feito? Olha aqui, ó, para a lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o quê? O laudo de constatação sobre a natureza e a quantidade da droga. Tudo bem? Senhores, se é laudo de constatação, não é laudo definitivo. Quer dizer, laudo definitivo ainda não saiu. O laudo de constatação é feito para quê? Para saber a quantidade da droga,
a natureza da droga e saber se aquele negócio é droga. Então, muitas delegacias, elas têm aparelhos, elas têm reagentes químicos na qual o investigador, o escrivão ou algum outro policial, se tiver um perito, eles fazem ali algumas misturas e conseguem saber se aquele entorpecente é droga mesmo. Algumas drogas não tem jeito, viu? Tem que ir realmente para o Instituto de... Vocês estão me vendo? Vocês estavam vendo a lei, né? Eu tive que sair aqui. Bom, então vamos lá. Artigo 50, parágrafo 1º, é suficiente o laudo de constatação. Anote aí, por favor, porque vai cair na sua prova a seguinte pergunta. O laudo de constatação de drogas tem que ser feito por perito oficial? Não. Pode ser feito por perito oficial, preferencialmente é feito por perito oficial. Quando a gente fala de capital São Paulo, quando a gente fala de Rio de Janeiro, capital, com certeza a gente está falando que perito oficial vai realizar esse teste. Agora, em interior, em outros estados, ou mesmo em uma cidade um pouco mais afastada da região de São Paulo, vamos pensar uma cidade meio afastada da região de São Paulo, tipo Carapicuíba, entendeu? Tipo Carapicuíba. Carapicuíba é uma cidade afastada de São Paulo. Em cidades como essa, basta que seja feito este laudo por uma pessoa idônea, tudo bem? E a seguinte pergunta é feita também com frequência. A pessoa que participou da elaboração deste laudo, o perito que participou do laudo, da constatação da droga, ele está impedido de elaborar o laudo definitivo da droga, que tem que ser feito depois? Não, ele não está impedido, é o que fala o parágrafo 2º do artigo 50, tudo bem? O perito que subscrever o laudo não ficará impedido da elaboração do laudo definitivo, tudo bem? Não ficará impedido. Então, essa observação é bem importante para você, porque ela chove em provas, é importante para que você saiba disso na prática, que uma coisa é o laudo de constatação de drogas, que deve ser feito por um perito ou por uma pessoa idônea, e outra coisa é o chamado laudo definitivo, tudo bem? Laudo definitivo. Agora veja, então, o laudo definitivo deve ser feito aí sim por um perito oficial e ele não precisa ser entregue junto com o inquérito policial ao Poder Judiciário. Basta o laudo de constatação, que é o laudo preliminar, ele vai nos autos, o delegado firma o seu entendimento sobre a prova da materialidade do fato e o indício suficiente de autoria, remete para o Ministério Público. O Ministério Público oferece denúncia, sem o laudo definitivo, apenas com o laudo de constatação, tudo bem? Se não tiver o laudo de constatação, obviamente o promotor não consegue oferecer a denúncia, aí ele vai ter que pedir mais cota, ele vai ter que pedir mais prazo para o inquérito policial. É notificado o acusado entrega a defesa. O juiz, recebendo a defesa prévia e a denúncia, ele pode receber a denúncia, esperamos que sim. Recebendo a denúncia, ele então cita ele cita o réu. Citando o réu, ele marca a audiência de instrução e julgamento. Pode haver absolvição sumária entre a citação e a audiência de instrução e julgamento? Pode. Porque você usa, neste caso, o Código de Processo Penal, o rito ordinário, subsidiariamente. Precisa da resposta à acusação? Majoritariamente se entende que não. Se entende que não é necessário abrir prazo para a resposta à acusação do réu. Mas por que o juiz quis abrir prazo? Olha, abriu prazo. Fazer o quê? Então o réu vai ter duas oportunidades de defesa. Na defesa prévia antes e agora na resposta à acusação, mas a lei não fala nada disso. Marcando essa audiência de seu julgamento, agora presta atenção.
eu só tenho o que nos autos? O laudo de constatação. Nos autos eu só tenho um laudo de constatação. Para marcar a audiência de instrução e julgamento, é necessário que eu tenha o laudo definitivo. Para ter a audiência de instrução e julgamento, é necessário que eu tenha um laudo definitivo. Imagine que o juiz marque a audiência de instrução e julgamento para daqui 6 meses, acreditando que o laudo definitivo vai chegar. Falta 15 dias para a audiência, o laudo definitivo não chega. O juiz pode oficiar o delegado, pode oficiar o Instituto de Criminalística, pode oficiar o perito, o promotor pode requerer esse laudo, o advogado de bom tom, é bom tom que faça, já peticione nos autos dizendo para o juiz que é impossível ir para a audiência de julgamento sem o laudo e é preciso um tempo hábil para que ele estude esse laudo, para que ele inclusive faça quesitos aos peritos. Imagine que está chegando lá e não chega o laudo definitivo. O que o juiz tem que fazer? Ele tem que adiar a audiência. Ele não pode começar a audiência sem o laudo definitivo e sem dar um prazo razoável para que promotor e advogado conheçam desse laudo definitivo e eventualmente façam até quesitos aos peritos. Deu para entender? Deu para entender? Então olha só que interessante. O inquérito vai, a ação continua, só que o laudo definitivo da droga ainda não chegou. Sabe o que isso quer dizer, senhores? Quer dizer que algumas vezes chega o laudo definitivo e fala o que é o laudo definitivo? Que aquele princípio ativo, que aquela substância não era droga. Tudo bem? Não era droga. E aí? Então, eu tenho a absolvição do réu por ter praticado uma conduta atípica. Porque ele estava traficando, vendendo algo que não tinha o princípio ativo da droga. Lembra do chamado crime impossível? Lembra do crime impossível do Código Penal? Pois é, estamos em um caso de crime impossível. Tudo bem, minha gente? Tudo bem, YouTube? Eu vou fazer uma última observação para acabar, tá bom? Falei que ia acabar por volta das 9h15, 9h17 agora, 9h20 eu acabo. Mais 3 minutos, não vou embora, mais 3 minutos, tudo bem? Mais 3 minutos. O artigo 56, parágrafo 1º, 56, parágrafo 1º, ele vai dizer que quando recebida a denúncia, quer dizer, já é réu, o juiz, se for tráfico, o juiz poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades. E, se for funcionário público, deverá comunicar ao órgão respectivo. A depender da atividade que o réu exerça, ele será afastado de suas atividades e, se for funcionário público, será comunicado ao órgão público e, portanto, poderá ser afastado, inclusive, deste órgão público. Tudo bem? Essa seria, então, a observação 4, não é isso? Observação 4. Vamos ver se tem mais alguma observação aqui.